Então a terra prometida, né, Canaã, ela está nessa faixa de terra. Israel, ele entra na faixa de terra que vai sobrar quando houver o evento, depois do evento. Então você está vendo aí que lá no início o pai já colocou os dois filhos de Abraão em lugares seguros. Colocaram ele em cima da coluna da terra. A terra prometida está nessa faixa de terra. Ele está sobre a coluna de Câncer, entre a coluna de Capricórnio. Que vem ser isso aqui, ó. Então você vê aqui, ó, coluna de Câncer e coluna de Capricórnio. Então aqui é onde a Via Láctea vai ser colocada quando houver o deslocamento de 1/3 do firmamento. Então você vê aqui, ó, Israel, ele está contido nessa faixa de terra, tá vendo? Está contido aqui, ó, nessa faixa de terra, onde é denominado terra prometida, o que a Bíblia falou lá atrás e foi cumprido quando Moisés, né, retirou 2 milhões de judeus do Egito para levar a terra prometida. Mas daquela geração só entrou Josué e Caleb, né? De 2 milhões, somente 2 pisaram a terra prometida, Josué e Caleb. Então, terra de Canaã, ela está nessa faixa de terra que eu te falei. Então vamos voltar aqui pela história que foi narrada na Bíblia, que Abraão teve 2 filhos, um é Isaac e outro é Ismael. Isaac é o filho da promessa, e você tem Ismael, que é o outro filho que ele teve com a egípcia Agar, que era escrava. E depois ele teve que abandonar tanto Agar como o menino, quando o menino tinha de 13 para 14 anos. Então, de Ismael vai nascer a descendência árabe, e de Isaac vai nascer a descendência do judeu. Nesse gráfico aqui vai dar para você entender. Abraão teve 2 mulheres, né? Sara, a esposa, depois Agar, que é a escrava, a egípcia. Depois de Sara, você vai ter o nascimento de Isaac, que são os judeus, né? Que são os filhos da promessa. E de Agar você vai ter Ismael, que hoje são os muçulmanos, os árabes, que estão lá no Oriente Médio. Então, esses 2 filhos foram colocados na Terra Prometida, porque tanto Israel como Egito e toda a população muçulmana, quase 75% da população muçulmana, ela está nessa faixa entre a linha de Câncer, né, a coluna de Câncer, e a coluna de Capricórnio. Então agora a gente vai mostrar as cidades que estão sendo construídas pelos filhos de Ismael, que são o povo muçulmano, os árabes que estão no Oriente Médio. A gente vai te mostrar todas as cidades que estão sendo construídas em pleno deserto. Eles estão construindo o pós-mundo, né, o mundo futuro, na frente da humanidade, e a humanidade não vê. Aonde eles estão construindo é entre a coluna de Câncer e a coluna de Capricórnio, que eu expliquei aqui, tanto nesse vídeo como no vídeo anterior, antes desse. Então eles estão, o que eu vou te mostrar agora é que todo investimento que está sendo feito diante dos seus olhos é no deserto. São trilhões de dólares sendo gastados nessa faixa de terra que eu te mostrei, que eu vou mostrar agora, e vou mostrar cidade por cidade, e os investimentos que está sendo feito em pleno deserto. Mas não deixa de ser a terra prometida e aonde o firmamento vai ser deslocado, aonde vai ser colocado a Via Láctea. Então você tem aí a primeira construção da nova cidade administrativa do Egito, sendo construída no deserto. É chamada a nova capital administrativa. Ela é localizada no meio do deserto, a 60 quilômetros de Cairo, foi concebida para receber 6 milhões e meio de residentes e custou cerca de 60 mil milhões de euros. Você reparar que só tem 666, reparou isso? Localizada no meio do deserto, a 60 quilômetros, 6. Foi concebida para receber 6 milhões e meio de judeus, 6. E custou cerca de 60 mil milhões de euros. Nova Cairo será a cidade que vai administrar todas as cidades que estão sendo construídas no deserto. É bem dizer, a cidade administrativa. A gente sabe para quem está sendo construído, né, filho? A gente não é bobo e a gente sabe quem vai estar na última semana de Daniel. Então está sendo um mundo construído diante de você, diante dos seus olhos. E o firmamento, ele mostra tudo. Porque o firmamento foi ornado com a mão do Pai, aonde homem algum colocou a mão. A segunda cidade que está sendo construída no deserto, ela se chama Neom. É a cidade futurista que vai custar 500 bilhões de dólares, filho. Olha para você ver quanto vai custar a cidade futurista que se chama Neom para os árabes. Ela vai custar 500 bilhões no deserto, que está sendo investido naquela faixa de terra que eu falei que vai sobrar depois do evento. Então, quando você mostra algo e você mostra um capital gigantesco das nações ricas construindo cidades lá no deserto, é porque a Lua realmente está mostrando o que vai acontecer, filho. A Lua é a fiel testemunha do Pai. A Lua não mente. E aí você tem a localização da onde vai ser construída a cidade Neom no deserto. A terceira cidade também está sendo construída no deserto, filho. É Adeline. Será a maior estrutura do mundo. Um projeto que consiste na construção de uma gigantesca cidade vertical, que se estende por 170 quilômetros de comprimento. Olha o tamanho da cidade. Uma obra-prima arquitetônica, espelhada que se eleva a 500 metros acima do nível do mar, mas com 200 metros de largura.
A Deline redefine o conceito do desenvolvimento urbano e como serão as cidades do futuro. Então eles estão construindo diante dos seus olhos, em lugares que, quando houver a inversão magnética, vai ter a mudança de configuração de terra, filho. O que é a configuração de terra? Aonde era deserto, vai ficar verde. Por isso que você vê, onde que está isso escrito nas escrituras? Na profecia de Isaías, capítulo 35, versículo 1. Está tudo nas escrituras, filho. E depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar para você o que é a troca do céu e a configuração. Como que a natureza já está te mostrando e você não está observando. Ela já começou a mostrar a nova configuração. E eu vou mostrar a nova configuração nas escrituras. Vou colocar aqui no YouTube para você ter entendimento por que essas cidades estão sendo construídas no deserto. Porque o deserto vai ficar verde. Eles acreditam nas escrituras, filho, mais do que você.